Deus abençoe. Como sempre falamos, quando os filhos de Israel se afastavam de Deus, eram oprimidos por outros povos. Mas sempre que pediam socorro, o Deus de Israel enviava um libertador. Os filhos de Israel, no tempo dos juízes, fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles já se sentiam debilitados e clamavam a Deus por ajuda. Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder o cereal dos midianitas. O pai de Gideão se chamava Joás. Foi nesse lagar que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e anunciou o seu chamado. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Disse o anjo. Talvez você se pergunte, será que Gideão era forte mesmo? Será que ele estava mesmo confiante? Na verdade, isso não era importante. Ele poderia estar cheio de força e coragem, ou poderia estar sem força nenhuma. Forte era quem o estava enviando. Muitas vezes, Deus nos pede para fazer coisas difíceis quando estamos nos sentindo fracos e sem forças, para que Ele receba toda a honra. Se achamos que estamos fortes, podemos pensar que conquistamos a vitória por nós mesmos. Somos apenas vasos em suas mãos. Só Jeová Nissi pode nos dar a vitória. Ele é a nossa bandeira. Gideão, por ordem de Deus, destruiu o altar de Baal de seu pai e ofereceu holocaustos a Deus naquela mesma noite. Também enviou mensagens por toda a tribo de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, para encontrar-se com ele. Ele pediu confirmação a Deus se ele era realmente o escolhido para livrar Israel. Parece que não estava ainda seguro de seu chamado. Então ele fez 2 provas. Porei uma porção de lã na eira se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, saberei que me usará para livrar Israel. E assim aconteceu. No outro dia disse, que a lã esteja seca e ao redor haja orvalho. Assim aconteceu. Parece que não dá mais para fugir do chamado. Gideão e todo o povo se acamparam junto à fonte de Arode, e o arraial dos midianitas estava ao norte. Disse então o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para os entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, a todo o povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Acreditem, voltaram 22.000 homens. Agora eram 10.000 homens para enfrentar os midianitas. Outra vez o Senhor diz a Gideão, ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali os provarei. Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, separa daqueles que se abaixarem de joelhos. Para a batalha, não precisa somente valentia. Precisa estar alerta, de olho no inimigo, que pode atacar de surpresa e de qualquer lado. Desses 10.000, ficaram somente 300 homens. Separou os homens de 100 em 100,
e entregou a eles trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse: chegando às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, vocês toquem também, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Foi tocando trombetas e quebrando cântaros que esses 300 homens, liderados por Gideão, mas escolhidos por Deus, venceram os midianitas. Depois dessa vitória, o povo pediu que Gideão dominasse sobre eles, mas ele não aceitou. Mas ele pediu argolas de ouro do despojo de guerra e fez uma estola sacerdotal e colocou em Ofra, sua cidade. Mas essa estola veio a ser um laço para ele e sua casa, pois o povo se prostituiu diante dela. Os filhos de Israel ficaram em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Gideão tinha muitas mulheres. Ele teve 70 filhos. Gideão faleceu em boa velhice e foi sepultado em Ofra, junto com seu pai. Depois que ele morreu, os filhos de Israel se esqueceram outra vez de Deus e voltaram a prostituir-se aos Baalins. Tiramos muitas lições dessa história. Deus não escolhe só os fortes. Deus não precisa de uma multidão para vencer a guerra. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele tem todo o poder. Deus é o melhor estrategista que existe. Deus confunde nossos inimigos. E Deus não aceita nenhum tipo de idolatria. Hoje não tem perguntas, mas medite nessas lições. Que Deus abençoe. Shalom.